Posso falar a verdade? Você está pronto para ouvir a verdade? Na verdade, uma verdade que você já sabe, mas evita saber. Pelo menos finge que não sabe. Você já nasceu condenado. A menos que você fique vivo até a volta de Jesus, todo mundo vai morrer aqui. Até essas criancinhas, por mais lindas, um dia vai morrer. Ou vai morrer, ou vai enterrar alguém que você ama. Você está vendo seu pai e sua mãe felizes do seu lado aí? Um dia você vai ficar órfão de um ou de outro. Você está vendo seu irmão do seu lado aí que você gosta? Um dia um dos dois vai primeiro. A verdade é essa. Ah, não fala assim não. É a verdade, tem que encarar. Você não veio à igreja para ouvir lendas. Lenda você vai ouvir no cinema. Ou no filme. Na igreja você vai ouvir a verdade. Lenda você vai ouvir no entretenimento lá, que quer mentir para você que a vida é aquilo que ela não é. Na igreja você vai ouvir a verdade. Todo vai morrer. Aí Freud dizia, pois é, mas como os crentes não conseguem, o ser humano de quase de uma maneira geral, não consegue admitir essa realidade dura, então ele inventa Deus. Freud admitia, nós temos sede de significado e de vida eterna, mas como nenhuma das duas coisas existem, então a gente cria Deus para preencher esse vazio que eu tenho de um Deus. Entenderam a lógica do ateu? Mas espera aí. De fato, Santo Agostinho dizia, ó Deus, tu nos criastes para ti mesmo, e eu não encontrarei, meu coração não encontrará repouso enquanto não descansar em ti. Mas Karl Rahner dizia, se Agostinho falou que meu coração está inquieto, por que está inquieto? Realmente, o ateu tem razão, existe um vazio com forma de Deus. Mas será que eu projeto Deus por causa disso? Essa é a questão que eu não entendo. Eu gostaria que algum ateu inteligente me respondesse isso. A tese do ateu é que eu tenho uma carência por algo que parece Deus para dar sentido à minha vida e sensação de eternidade. Mas como isso não existe, Deus não existe, eu invento Deus. Mas vem cá, como é que o meu corpo pode ter carência de algo que não existe? Eu não sei se existe algum médico aqui em nosso meio. Tem alguém da área de saúde, médico, enfermeiro? Tem. Vou falar uma coisa, que se eu falar besteira, vocês me corrijam. Eu dou autorização para vocês. Existe alguma vitamina que o corpo peça e que não existe na natureza? Faria sentido uma vitamina que o corpo... Se o corpo pedisse o corpo pede vitamina A, existe a vitamina A. O corpo pede vitamina B, B12, existe vitamina B, B12. O corpo pede vitamina C, existe na natureza. D, etc. Agora, se o corpo pedisse uma vitamina que não existe, esse corpo morreria, porque ele ia acabar minguando. Dizer que o corpo pede algo que não existe é como dizer que você tem pulmão, mas não existe oxigênio. Existe aparelho reprodutor feminino, mas não existe o masculino para copular. Existe rim, mas não existe líquido. Não faz sentido isso? Pela fisiologia humana, tudo o que o organismo pede, sejam necessidades fisiológicas ou psicológicas, existe na natureza. Aí veio o ateu querer me convencer que eu tenho uma carência de Deus, mas Deus não existe. Isso é tão ridículo quanto dizer, eu preciso de vitamina C e a vitamina C não existe. Eu preciso de amor, mas o amor não existe, para pensar na psicologia. Viram que é contraditório isso? Se eu tenho a carência de Deus, é porque esse Deus existe. E todos creem em algum tipo de Deus. Até o budismo, que quis ser a religião sem Deus, acabou se tornando politeísta. E sabe qual é o problema? Quando você nega adorar ao Deus verdadeiro, olha o que acontece. Você começa a adorar outra coisa no lugar de Deus. É por isso que alguns curtem o futebol, outros são fanáticos pelo futebol e matam em nome do futebol, porque o futebol é um Deus para ele. Por isso que alguns se limitam a curtir e vestir a camisa do time. Outros pegam um vaso sanitário e jogam na cabeça do adversário sem pestanejar se vai matar ou não. O grande problema é que nós não somos moralmente melhores que os deuses que nós adoramos. Esse é o problema. Agora, falando em significado da vida, eu quero já ir para a conclusão desse sermão, fazendo uma pergunta, porque talvez essa manhã eu estou falando para pessoas que estão com problemas na vida. Você está chateado, está afastado da igreja, afastado de Deus, veio para cá cheio de desconfiança. Vamos ver o que esse cara vai falar lá. Me chamaram tanto, me encheram tanta paciência para ir que eu vou. Mas olha, não vem falar comigo não, que você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu começar primeiro contando a experiência de um homem, depois eu falo da minha. Viktor Frankl, aquele que está ali. Todos aqui já ouviram falar, é claro, na Segunda Guerra Mundial e o Holocausto nazista de Adolf Hitler. Você sabe que muitos judeus, 6 milhões pelo menos, morreram ou sofreram nas mãos dos nazistas. Viktor Frankl sobreviveu a 2 campos de concentração, Auschwitz e Dachau, na Polônia, né? Auschwitz na Polônia. Ele sobreviveu e contou a vida dele depois. E se tornou o fundador da 3ª escola de psicanálise de Viena. E criou a logoterapia. Era um médico, psiquiatra. Foi discípulo de Freud, mas rompeu com Freud quando Freud morreu. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência, libertando sua mente e trazendo a realidade na sua consciência. Pessoal, o Dr. Rodrigo Silva é muito honesto quando ele fala que todos vão morrer e estão condenados. Por que eu digo isso? Pelo simples fato de não existir essa coisa de céu ou inferno metafísico que a igreja criou desde os seus primórdios.
Se eu for me basear nas escrituras, é impossível bater o martelo e dizer que isso é uma realidade. Afinal de contas, tudo não passa de um fantástico mundo de Bob. Acreditei nessas coisas durante anos da minha vida. E sempre carregando a tortura do desespero e o medo da punição desse Deus. O doutor diz o seguinte, galera. Na igreja, você vai ouvir a verdade. Mas eu pergunto. Que verdade, doutor Rodrigo Silva? Que verdades são essas? As coisas que estão escritas no livro chamado Bíblia. Quais são essas verdades? A mula que bate papo com o ser humano, o sol que para enquanto a terra está girando? A luz sendo criada antes da existência do sol? Jesus montado num cavalinho, com asas e voando entre as nuvens, de forma literal? Javé andando de carruagem no céu como se estivesse em um parque de diversão? Que verdades são essas? Contadas dentro de 4 paredes em suas instituições, doutor Rodrigo Silva. Que verdades são essas que vocês ensinam? Diz pra mim. Doutor Rodrigo Silva diz o seguinte, e ele afirma o que Freud admite o quanto a realidade é dura, e por isso o ser humano inventa Deus, em função de preencher o vazio. É claro, Freud estava completamente certo em afirmar isso, galera. E por qual motivo? Por que ele estava certo? Doutor, as pessoas têm a necessidade dessa fé, porque ela é uma anestesia, temporária das nossas frustrações e depressões, e baixa autoestima. Aqui no Brasil somos um povo muito sofredor, massacrado, necessitado de atenção por parte dos nossos políticos. E por conta disso, realmente, é duro demais encarar essa realidade. Por isso a nossa população sempre vai optar em buscar algo sobrenatural para tentar diminuir essa dor. É isso mesmo, doutor. Rodrigo, a carência desse Deus criado pelos seres humanos em suas religiões é apenas por conta de países que são fracos, miseráveis, sociologicamente, culturalmente e politicamente falando. Fizeram uma pergunta ao sociólogo Phil Zuckman em 2006. Em uma sociedade religiosa, os valores humanos estão baseados em uma concepção que vai além do próprio humano, chegando a Deus. A pergunta foi, em que estão baseados os valores humanos em uma sociedade irreligiosa, Phil Zuckman? E o sociólogo simplesmente responde o seguinte, no valor fundamental da vida humana. Os dinamarqueses e os suecos têm um respeito muito forte pela dignidade humana. Eles criaram sociedades com as menores taxas de pobreza do mundo, as menores taxas de crimes violentos do mundo e o melhor sistema de educação e de saúde do mundo. Eles fizeram isso não como uma tentativa de aguardar ou alcançar Deus, uma divindade, mas porque veem um valor manifesto na vida humana e acreditam que o sofrimento é o mal em além de si mesmo. Segundo, galera, a entrevista que foi realizada em 2006 com o sociólogo Phil Zuckman, conseguimos chegar à conclusão do quanto a religião e a fé só tem força quando há sofrimento, dor e tristeza em determinados países, devido aos problemas culturais, sociais e políticos. Rapaziada, é disso que se trata. Países irreligiosos que valorizam a ciência tentam resolver o problema do ser humano se utilizando da mesma. Afinal, somos um mundo avançado, doutor. Hoje, por conta dos nossos cientistas, e não por causa da religião. É disso que se trata. Estamos juntos, galera. Um grande abraço a todos vocês do Quai. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência.